Esse é um slider da Dintec? Sim, esse é um slider Precision da Dintec. É um slider motorizado com motion head e time-lapse. Ah, entendi. Significa que ele trabalha com motor e também faz o time-lapse. Sim. E ele também trabalha manual? Consegue fazer um movimento manual? Sim. Trabalha manual também. Quando necessário, basta soltar esse cordão O-ring, onde ele está preso. Solte a chapinha que prende e ele se torna um slider manual. Ah, fazendo entendi. todos os movimentos, tanto quanto na função automática. É só soltar então o manípulo que prende a borrachinha. Sim, soltando esse manípulo, Solta a correia, ele fica livre. o carrinho fica liberado para você fazer as funções manuais. E por que a cabeça está girando conforme está movimentando ele? Porque eu estou usando aqui um sistema Chamado Motion Head. chamado Motion Head. Isso é o Motion Head, Sim, que é anunciado. é ele que faz esse movimento conforme você já determina o grau, o ângulo de movimento que você quer. E você consegue a quantidade de giro não, como você diz, o espaço que ele vai fazer o giro sobre ela mesma. Exatamente. Então, e com uma vantagem, os movimentos são precisos. Entendi. Então, são movimentos circulares. Isso também faz motorizado ou só está fazendo na mão como você está fazendo agora aí? Você voltando novamente, prendendo a câmera, o cordão O-ring. Aquele ponto avermelhado não tem a fita? De novo, exatamente. Aqui nós temos no cordão, na borracha, temos uma fita vermelha. E aqui também na chapinha, onde prende a borracha, tem uma fita vermelha indicando aonde você deve prender essa borracha. Entendi. Prendendo ela bem, o carrinho, você vai fazer as funções com o Motion Head também na função automática. E uma vantagem, né, que ele vai fazer os movimentos com precisão. Movimentos para a direita, movimentos para a esquerda. Caso você não queira mais usar o Motion Head, basta voltar o ajuste até o final, travando o manípulo. Ajustando a cabeça na posição que você quer. Ajuste a cabeça na posição. Ele vai fazer os movimentos em linha reta. Normais do slider. Normais. Tanto para a esquerda. Você também não precisa se preocupar em desligar ele, que automaticamente ele vai parar no fim de curso. Aí você dá o reverso para ele voltar. Você dando o reverso, ele vai voltar, fazendo a sua imagem com precisão. Aí você tem o botão de comando de velocidade, que você aumenta a velocidade. Sim. Aqui nós temos o ajuste, um dimmer que controla, vai mais rápido ou devagar. E diminui a velocidade, de acordo com a sua necessidade. Certo. Deixando bem mais lento ou bem mais rápido. Entendi. E como funcionaria o time-lapse, a velocidade do time-lapse? Como que você baseia isso daí? Como que você faz isso com o time-lapse? O time-lapse, primeiro, nós encontramos a velocidade que precisamos fazer. Determinamos uma velocidade bem lenta. Essa praticamente seria a velocidade mínima dele. Sim, é a velocidade mínima do... Aí você liga o time-lapse agora. E logo em seguida, ligamos o time-lapse. Certo. Aí você vai determinar o ponto que ele vai dar o clique para ele fazer o movimento, é isso? Sim. Aqui tem um timer. É um temporizador. É um temporizador que você vai determinar o tempo de movimento que você quer que o carrinho movimenta. Certo. Aqui Esse toquinho que ele vai dando, ele vai andando de acordo com o que você regulou aí atrás. Exatamente. Cada toquinho que ele dá é um disparo que o carrinho está movimentando. Entendi. Então você tem dois botões de regulagem para o time-lapse. Sim, temos dois botões. Um é para aumentar o da frente, é só o ajuste de velocidade.
Aqui atrás temos o ajuste de tempo. De tempo de disparo para fazer o carrinho movimentar. E temos a chave que liga e desliga o time-lapse, tornando o carrinho um slider motorizado, somente motorizado. Ligando a chave, ele se torna um slider motorizado com time-lapse, com a função time-lapse. Ah, entendi. Esse tempo aí não tem nada a ver com o tempo do disparo da câmera, não, né? Você vai usar um disparador de time-lapse para a câmera, no caso? Sim. No caso, o que você precisa ter é um disparador que você vai colocar na sua câmera. Tipo esse daqui? Sim. Exatamente igual esse daqui. Você vai plugar na sua câmera, você vai programar o tempo, a quantidade de fotografias que você vai fazer por minuto? Vai fazer por minuto. E aqui você vai ajustar o time-lapse de acordo com o movimento. É onde ele vai parar, o carrinho vai parar, a câmera vai fazer os seus disparos. Entendi. Você pode regular então para ele demorar 5 minutos para chegar até lá, ou então demorar até 5 horas. Sim. Você pode fazer 5 minutos a 5 horas, depois da velocidade que você ajustar os dois botões. Sim. Você ajustando a velocidade do carrinho, você aumentando e também aumentando o tempo de disparo, que ele vai disparar mais rápido, ele vai chegar até com 5 minutos. Caso você queira que ele fique até mais de 5 horas, caso você queira que ele chegue até mais de 5 horas, basta você prolongar o tempo de disparo do carrinho. Então ele vai demorar até de 5 a 6 horas, de acordo com o ajuste de velocidade que você fizer. Entendi. O que acompanha o slide motorizado com time-lapse da Dintec? Acompanha uma bateria de 12 volts que alimenta a caixinha de comando. E o motor? E o motor, uma chave também de regulagem para você fazer o ajuste da correia. Então acompanha uma chave fixa, uma chave de 12 milímetros, onde você vai fazer o ajuste, o esticamento dessa correia, desse anel O-ring. E também acompanha uma fonte de alimentação, onde esse slider também ele funciona na energia. Na energia também? Sim, você pode usar tanto o 110 quanto o 220. Entendi. Trata-se de uma fonte bivolts e essa caixa de comando também é uma fonte bivolts. Você está fazendo o que agora? Agora eu estou conectando o cabo de energia para fazer a alimentação do slider. Nota que já os LEDs indicadores indicam que ele está ligado. Certo. Esse botão desse lado é o botão que regula? Esse é o ajuste de velocidade do slider. Esse de velocidade, desse lado é velocidade. Esse é a velocidade. Certo. Tá? Esse é onde faz o ajuste de velocidade. Direita aumenta, esquerda diminui. Sim. Certo. Esse lado contrário é o botão do carrinho. Esse botão que é? Esse é o do time-lapse? Essa chave é a chave que liga o time-lapse. Esta liga o time-lapse. Essa liga o time-lapse. E esse é o botão de regulagem dele. Isso. Quanto mais rápido o carrinho vai, é isso? Exatamente. Quanto mais rápido o carrinho vai movimentar. Você quer diminuir? Mais rápido. Você quer diminuir, é só ir aumentando o tempo que ele demora para dar a partida. Que ele demora para dar a partida no slider. E o progresso da partida depende da velocidade que você deixou outro lado. Exatamente. Isso, é regulado através dos dois botões, então, o time-lapse. Sim, os dois botões têm que estar sempre trabalhando em conjunto. Certo. Então, para mim saber exatamente se eu vou demorar 5 horas, quando eu vou, tem que fazer um cálculo primeiro, então, aí. Sim, você vai fazer um cálculo, fazer alguns testes. Fazer um teste, então. Ver. Eu ligo assim, por exemplo, eu ando 10 centímetros, eu sei mais ou menos quanto tempo levou, aí eu vou saber quanto tempo eu vou deixar, então, para ir o carrinho inteiro, que no caso é quase 1 metro. Exatamente. Entendi. Esta parte vermelha sobre o carrinho está abaixo da cabeça da câmera, é isso? Sim. Essa parte vermelha que é a parte do motion head. Sim, esse é o motion head. Ah, esse é ele que faz com que a cabeça tenha movimento giratório. Exatamente. Entendi. E a regulagem dele para que você tem que fazer com ele
pequeno movimento ou um movimento mais longo é feito através ali no canto, então, no final do carrinho. Isso. Nesse final aí. É nesse final que você faz o ajuste do ângulo que você quer. O carrinho acompanhar a barrinha lateral. Exatamente. E como você solta ele aí? Por esse manípulo que está aqui. Você solta. Solta os dois, no caso? Solta esse manípulo, solta esses dois. E aqui você faz o movimento. Aumenta o ângulo dele. Isso, aumentando o ângulo, você aumenta o movimento. Exatamente. Você vai aumentar o traçado que o slider vai fazer. Conforme o profissional quer trabalhar em cima disso daí. Exatamente. Então é soltando. Então esse é chamado então motion head. Esse é o motion head. E conforme você está movimentando o carrinho para frente ou para trás, ele está fazendo com que a câmera não fique parada, ela gira. Exatamente. Você deixa parado se você quiser deixar parado. Sim, se você quiser deixar parado, é só você zerar aqui. Ele não vai mexer. Aí ele não vai mexer, ele vai fazer só o movimento vertical para a direita e para a esquerda. Soltando, ele vai dar o grau de movimento da sua câmera. O que diferencia este slide da Dintec em relação à estabilidade, a estabilização bem certinha? Qual que é a diferença dele? Ele corre sobre trilhos como a maioria. Qual que é a diferença dele? Sim. A diferença é que esse slider, por isso que ele se chama Precision, até mesmo nos seus movimentos, devido às suas rodas, que são, todas elas são 8 rodas, são rolamentadas, cada uma contém 2 rolamentos e elas são emborrachadas. Então ela desliza num cano que é totalmente anodizado, por isso que os seus movimentos eles são suaves e precisos. Suaves e precisos. Entendi. Por causa das suas rodas que são rolamentadas e emborrachadas. Com o tempo, essa correia pode se soltar, ficar um pouco frouxa, alguma coisa assim ou não? Às vezes sim, com o tempo ela pode ficar um pouco laceada. E como eu faria uma situação assim, se ela ficar laceada um pouquinho, precisar esticar ela? Para isso, no item que acompanha o slider, eu mencionei uma chave de 12 e 13 milímetros, que é com ela que você vai fazer, você vai soltar esse parafuso e dar pressão na borracha, puxando essa polia para trás. Ah, entendi. Logo em seguida você simples. aperta o parafuso, ele volta normal. Só aperta e solta nesse parafuso aí só então? Só soltar esse parafuso, puxar a polia para trás, dando pressão na borracha novamente, apertando novamente, está normal de novo. Bom, aí o slide está sobre uma mesa de vidro. Logicamente essa mesa de vidro ela é bem plana. E se tiver um lugar um pouco, um piso assim um tanto desajeitado, que você precisa fazer alguma regulagem nisso daí, como que você faria? Os pezinhos te dão uma situação para isso? Ele tem uma regulagem aí para você tirar se ele estiver meio fora, balançando, alguma coisa assim? Sim. Para isso, esse slider, ele é equipado com os pés articuláveis e um pezinho nivelador. Você consegue nivelar então aí. Exatamente, aonde você vai fazer o ajuste da superfície irregular onde você está gravando. Ou seja, você pode deixá-lo... Se a superfície for legal, você encosta no último, ele vai ficar certinho, no caso como está aí. Exatamente. Caso não estiver, você faz o ajuste do nível da superfície através desse movimento. Ótimo. Tá? Isso tornando a superfície por igual. Ok. Põe no lugar então. Bom, aí nós estamos usando o tripé em cima sobre uma mesa. E se eu precisar usar ele sobre um tripé? Teria condições? Teria como? Sim. Você pode usar com um tripé de preferência, um tripé bem reforçado aqui no meio. Certo, aquele tripé reforçado que você disse seria um tripé que tem um plate grande, né? Sim. Um tamanho médio acima de médio, e que tem os 2 parafusos, tanto que já vem junto com o plate, o 3/8 e aquele de 1/4. Seria isso então? Exatamente. Para ficar bem fixo, usar um tripé só. Exatamente. Era bom fixar com os 2 parafusos então. Sim. Que quando nós compramos um tripé, ele vem com plate com 2 parafusos de fixação.
Exatamente. Um tripé da Manfrotto ou da Benro, ele costuma vir com 2 parafusos, né? Exato. E teria que fixar os 2 se for usar um tripé só. Exatamente. E seria um tripé resistente. Um tripé bem resistente. Bem resistente para ele não balançar dos lados. Exatamente, para que quando a sua câmera chegue do lado esquerdo ou do lado direito, ele não movimente o slider. Não balance dos lados. Exatamente. Mas não seria melhor, isso eu consigo usar com 2 tripé pequenos, que tripézinho de iluminação no caso? Sim. Teria que usar? Sim. Ele possível. tem uma rosca de cada lado? Sim, de cada lado da extremidade do slider, abaixo existe uma rosca. Rosca de 1/4 no caso? Uma rosca de 1/4 de cada lado, onde você pode estar rosqueando um tripé de iluminação. Assim você vai colocar o seu slider sobre dois tripés de iluminação. Aí ele ficaria bem firme. Sim.